Vamos abrir a palavra do Senhor. É fácil hoje o primeiro livro do Novo Testamento. Nós estamos na leitura bíblica, já passamos de Mateus, estamos em Marcos. Mas hoje Mateus capítulo 10, você já leu há poucos dias. Nós vamos ler Mateus 10, a partir do versículo 27. Será o texto áudio da nossa meditação nesta manhã. Mateus capítulo 10, verso de número 27. Amém, queridos? Diz assim o texto sagrado da palavra de Deus: E o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Eu gostaria de ouvir toda a igreja ler esse pequeno versículo agora em nome do Senhor. Vamos lá? Recline a tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Eterno Deus e bondoso Pai que estás nos céus, Deus, nós te louvamos por mais um dia, por mais uma manhã, um dia que o Senhor nos concede, um dia especial, porque é a primícia da semana, primeiro dia, ó Deus, que nós consagramos a Ti, para o Teu louvor, para a Tua glória, como assim fazia, ó Deus, a igreja primeira, ó Deus, instruído por Cristo Jesus, para que o Senhor abençoe toda a nossa semana. E esse dia, ó Deus, em especial, fala ao nosso coração, porque queremos a porção de hoje, porque queremos, ó Deus, continuar crescendo de fé em fé, de glória em glória, até chegarmos, ó Deus, perfeito naquele grande dia na Tua presença, que é nossa ditosa esperança. Por isso, ó Deus, que fale o Senhor, não fale o homem, que eu seja usado, ó Deus, meramente como instrumento nas Tuas mãos, porque tudo vem de Ti e das Tuas mãos tu damos. Por isso, ó Deus, edifica a Tua igreja que Tu compraste, não por preço de prata nem de ouro, mas com inestimável valor do sangue do Filho da Tua obediência, Jesus. Assim nós te pedimos, amém, e graças a Deus. Amados, o título da nossa meditação é Saindo do Oculto ou Saindo das Sombras para Transbordar. Eu não sei se todos sabem, a maioria eu creio, nós estávamos aqui até com as letras bonitas, eu pensei que ia ficar essa semana ainda, viu? Porque o pastor me disse, vamos continuar pregando em transbordar. Amém, amado? Mas a mensagem ficou no teu coração. Tivemos um domingo passado, ditoso, maravilhoso, pela manhã e pela noite, fomos ministrados tremendamente pela palavra, pelo jogral, que coisa linda. O jogral passou dos limites, né, para a glória do nome do Senhor, nos edificou muitíssimo. Que Deus continue abençoando grandemente esse ministério, cada um que participa, cada um que se dedica, vem para aqui no horário alternativo, os pais que liberam, que Deus os abençoe. Eu já fiz muito isso, amado, viu? Quando eu era mais novo, ainda sou novo, né? Não sou assim como o pastor Marco, mas eu já fazia muito isso, né? Eu ficava na igreja, vinha de manhã, só voltava de noite, era na obra do Senhor, manhã, tarde e noite. Eu sei o que é isso, e vocês, Deus seja louvado cada dia mais pela sua vida. Como ministrado pela palavra, pelo testemunho, ou pregamunho, como se chama, né? Pregação com testemunho da irmã que ministrou à noite, e não vai ser diferente hoje pela manhã e pela noite, para a glória do nome do Senhor. Então, saindo do oculto ou das sombras para transbordar. Amados, esse texto que lemos está inserido num contexto muito maravilhoso, quando Jesus chama os seus 12 discípulos, preste bem atenção, dar-lhes poder sobre o espírito maligno, enfermidade e outras adversidades da vida humana, dá instruções e os envia. E o texto diz, bem literalmente isso, eu separei alguns versículos para ler para os irmãos, eu separei cuidadosamente, capítulo 10, fazendo assim uma pincelada, desde o verso 1, o Senhor diz assim: chamando os seus discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos para expulsar e para curar as enfermidades e todo o mal, e indo pregar e dizendo: é chegado o reino de Deus, curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios, de graça receber, de graça dar. Ele fala em toda casa que entrares, veja bem, isso é muito importante essa expressão, desça sobre ela a vossa paz, se a casa for digna, se a casa não for digna, torne a paz para vós. E se ninguém receber nem escutar vossas palavras, saindo da casa ou da cidade, sacudir os pós dos pés. Em verdade vos digo que haverá
menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E aí Jesus continua dizendo, acautelai-vos, vos enviei como ovelha no meio de lobo, sede, prudente como a serpente, simples como as pombas. Sereis conduzido à presença de governadores, de reis, de magistrado. Mas não se preocupe, porque não sois vós que falará, mas o Espírito Santo que fala por vós. Sereis odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí vem, depois desse versículo, que é o 22, vem o versículo base que nós lemos, e o que vos digo em trevas, algumas traduções vai ter oculto, do original do grego é escotia, que quer dizer secreto. O que eu vos digo em particular, dizei-o em luz, preste atenção. E o que vocês escutais ao ouvido, pregais no telhado. O Senhor está dizendo, olha, aquilo que eu te digo no quarto, na intimidade comigo, aquilo que eu te digo na igreja, quando o ministro está ministrando, quando as ministras de louvores aqui estão ministrando, Deus está falando. Deus não para de falar. Você tem recebido de Deus, recebe em secreto, em oculto. E é assim que tem que ser. Mas olha o que diz o Senhor. Tudo isso que nós temos recebido, cada domingo, cada dia, na tua meditação, na tua casa, fale à luz, pregue no telhado. Ou seja, o receber é em secreto, em oculto. Mas o publicar, ele tem que ser à luz. Ele tem que ser em locais altos, ele tem que ser de forma notória. É isso que o Senhor Jesus quer dizer. Outro versículo que eu destaquei aqui, ainda do livro de Mateus, vós sois a luz do mundo, diz o Senhor. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia e coloca no velador, mas dá luz à casa. Assim resplandeça, ele fala agora que esta luz que nós recebemos dele, temos que fazer com que ela resplandeça aos filhos dos homens, para que veja vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. E por falar em boas obras, amado, eu quero trazer uma amplitude a esse texto, que no original, boas obras não é apenas conduta. A conduta é importante, ela fala. Mas boas obras também significa dizer o poder de Deus aplicado nas diversidades nossa e daqueles que nos cercam. Isso também é boas obras, para que Deus, o Senhor, seja glorificado. Boas obras também é o exercício de misericórdia espiritual e não só física. E quando fala boas obras, nós não podemos nos ater, olha, eu tenho que ser um cidadão de conduta impoluta, um cidadão que todo mundo diga, olha, fulano é um bom cidadão, essa pessoa aí é crente, um vizinho pode dizer, e ela não me incomoda. Amém. Do ponto de vista conduta é bom, mas do ponto de vista espiritual, nós temos que incomodar. Jesus disse, aleluia, eu vim lançar fogo sobre a terra, e quem mais quero se já está aceso, oh glória a Deus. Uma igreja com a irmã nossa, o pastor é cliente meu lá no meu escritório de contabilidade, amigo também, já preguei lá algumas vezes, no Engenho Velho aqui de Federação. Quando a igreja se instalou ao lado de uma casa de umbanda. E aí houve um incômodo. Era vizinho da igreja, irmão Silas. Mas houve um incômodo. Embora a igreja, os irmãos ali tenham uma conduta muito serena como é a nossa, mas espiritualmente incomodou. Passado alguns meses, eles receberam da justiça uma notificação e o pessoal, o vizinho do lado da outra religião, tinha entrado na justiça dizendo que a igreja tinha que sair dali porque eles chegaram primeiro e estava tendo um problema, um conflito. E qual era o argumento que o advogado da parte autora usou no processo, doutor Milton? Disseram o seguinte, nós não estamos podendo cultuar aqui porque nenhum espírito mais quer descer. Arabaçou de cai. Nem chorebecalabassúria. Essa igreja aí está incomodando. Olha que coisa maravilhosa, Marcos. E nós queremos que a igreja saia. E aí a igreja se defendeu e de acordo com a Constituição, é liberdade de culto.
Você cultua lá o seu Deus, se diz que ele é forte, ele que resolva o seu problema. Elias disse assim, se Baal é Deus, Baal que responda. Pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que Baal saiu de férias, ou quem sabe Baal teve alguma atividade. Se Baal é Deus, responde. E ficaram lá os profetas de Baal rodeando o altar, e Baal não respondeu, e Elias disse, o tempo está acabando. E quando chegou meio-dia, já acaba a pataquada aí, que agora é a minha vez. E Elias reparou o altar do Senhor, colocou, aleluia, segundo 12 pedras, segundo as tribos, colocou água, colocou segunda vez, terceira vez. E quando Elias clamou, sem delonga, o Deus que responde, aleluia, é socorro bem presente na angústia, abriu o céu e mandou fogo, e o fogo desceu, consumiu o altar, aleluia, e diz a palavra de Deus, glória a Deus, que o nome do Senhor foi glorificado, porque Elias saiu do oculto. O próprio Acabe chamou Elias de perturbador de Israel. Eu quero que você seja um bom cidadão no que diz respeito ao costume, mas eu quero que você seja um perturbador do inferno. Eu quero que eu e você, a igreja de Deus, incomode, a igreja de Deus saia da sombra, a igreja de Deus saia da zona de conforto, a igreja de Deus venha inibir, aleluia, no bairro que morar, não digo nem no bairro, mas na rua que morar um crente, o espírito de assalto, de furto, não possa ali fazer nada, que eu estou tentando entrar, mas tem um anjo aqui que diz que nessa rua não passa. É porque por causa da minha, da tua vida. Tem que ser assim, amado. Este poder que Deus liberou é assim na nossa vida. A igreja ganhou a questão e a casa de Umbanda teve que sair de lá porque eles estavam só figurantes, não acontecia mais nada. Pastor Cláudio, amigo meu, a coisa é séria, amado. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados, amados, para fazer a obra que o Senhor nos chamou. A igreja nos nossos dias, com algumas exceções, está vivendo no oculto, nas sombras. Você vai entender o que é isso. Eu questionei o Espírito de Deus numa zona de conforto, na qual não há exposição, e sem exposição o poder de Deus não é notório. O nome do Senhor não é glorificado, amados. O Salmo 67 diz assim: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Quem quer isso aqui? Diga amém. Eu quero, mas isso tem um propósito. O Salmo é claro, vou repetir: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Aí o salmista diz no verso 3, com o intuito de fazer conhecido na terra o seu caminho, aleluia, e em todas as nações a tua salvação. Tudo isso é um propósito. Louve-te a Deus, louve-te os povos todos, então a terra dará o seu fruto. Deus nos abençoará. Deus nos abençoará e as extremidades da terra o temerão. Até a bênção na tua vida tem que trazer temor. Quando Israel saiu do Egito, diz a palavra de Deus que o temor caiu em todas as nações ao derredor. Quando Josué chegou em Cádiz Barneia, e na primeira cidade que foi alvo de Israel para tomar a terra com herança, Raabe, a meretriz de Jericó, disse assim: eu sei a fama que os teus deuses fizeram aos egípcios e fez as nações ao redor. E ela disse: eu quero fazer aliança. Amém, amado? Quando Abraão foi para o Egito por ordem do Senhor, no momento que houve uma fome na terra onde Abraão morava, e Abraão foi para lá e Abraão prosperou tanto. E quando eu falo prosperar, amado, cuidado, eu não quero evidenciar negócio de bens materiais, porque você já é próspero, e isso vem reboque na tua vida, isso é consequência da tua obediência. Quando eu falo prosperar aqui, a prosperidade que a igreja precisa, quando eu falo igreja, não é só a Igreja Batista da Paz, é a igreja de Jesus na face da terra, é prosperidade espiritual, é poder, é sinal, é maravilha, é autoridade que a igreja precisa. Nós estamos com a igreja que tem ouro e prata, mas tem muito pouco do Espírito. O rei do Egito
disse assim: olha, Abimeleque, eu quero fazer aliança contigo, Abraão, porque eu vejo que o Senhor é contigo. Ó, o mundo está dizendo assim: ó, eu quero entrar nesse negócio teu aí. Será que hoje está assim, amado? Nós estamos muito discretos. Nós estamos muito na sombra. Nós estamos muito ouvindo do Senhor em secreto, amém. Mas Ele está dizendo, é necessário pregar no telhado. Isso não é literal, não quer dizer que você vai subir no telhado. Tem que pregar a luz, isso quer dizer que você precisa abrir a tua boca. Nós temos aqui um método extraordinário que Deus deu à igreja nos nossos dias, que é o método de evangelização celular. E precisamos, amado, nos mover dentro dessa visão e com o diferencial que Deus já veio falando desde a minha outra preleção e também pela a boca de outros, e quer complementar nesta manhã. Veja que o texto do capítulo 10, ainda de Mateus, no 18, diz assim: sereis conduzidos à presença de governadores e de reis por causa de mim. Você tem visto o cristão ser conduzido aí a alguma coisa, mano? Muito pouco, quase nada. Essa semana que teve aí um pastor amigo, disse que ele falou alguma coisa sem nenhuma intenção, já foi chamado aí para depor. O pastor Jorge Linhares, se me fala a memória, o que ele falou aí, as pessoas se condoeu. Mas isso é bíblico. Quando nós abrimos a boca com a verdade, não com intolerância, não é isso que eu estou falando aqui, amado. Eu estou falando aqui de poder de Deus, de consciência no espírito, da igreja incomodar espiritualmente o nosso inimigo, que não é carne nem sangue. O STF não é inimigo da igreja, nenhum magistrado, nem o parlamento, nem a Câmara, nem o Senado, nem o presidente da República, nem governadores, nem prefeitos, nem vereadores, nem deputados, nem ninguém. Nenhum homem é inimigo da igreja, não. Mas a igreja tem um inimigo declarado. Paulo, escrevendo na missiva à igreja de Éfeso, disse: não temos que lutar contra a carne nem sangue. Nós não lutamos contra homem nenhum, mas contra principados e potestades, hostes dominadores nos lugares espirituais. Principado, potestade, dominadores e hostes espirituais da maldade nos lugares espirituais. Significa dizer elite demoníaca que está por trás dos homens que não têm Deus e faz com que as pessoas muitas vezes até façam leis contrárias à lei do Senhor. Não é que Sadraque, Mesaque, Abidnego ou Daniel não gostava do rei de Babilônia, pelo contrário, tinha até uma coinonia muito boa. Aquele rei perceberam que eles tinham sabedoria, o Espírito de Deus, e colocou eles como chefe de província, uma espécie de prefeito. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego era prefeito na Babilônia. Daniel chegou a um dos principais, acima de governador, e o rei ainda tinha a intenção de colocar ele mais acima, e a criar um cargo para ele ser ainda acima dos outros. Então, veja que eles eram bem afeiçoados humanamente. Mas quando o rei pegou a caneta e fez um decreto, que ali foi o diabo inspirando o rei: da minha parte sai o decreto, aquele que não se dobrar à estátua que eu inventei, que eu fiz aí, recebeu inspiração no inferno, vai ser lançado na fornalha. Ou então, quando os outros militantes do reino que tinha raiva de Daniel, usado pelo diabo, disse assim: olha, Daniel tem um devocional que ele ora a Deus 3 vezes o dia, prostrado para Jerusalém. Então nós vamos fazer um decreto aqui, uma armação política. Isso é mais velho, amado, ó. É o que você imagina. Diz assim: ó rei, tu és grande e esplendoroso no mundo, não há rei como tu. Realmente o reino da Babilônia era considerado, na visão de Daniel, a cabeça de ouro, primeiro dos impérios, cabeça de ouro. Depois veio ao longo da história peito de prata, quadril de bronze, e até chegar hoje os dedos da estátua. Não vou pregar a escatologia hoje. De sorte que era uma verdade: dos reis da terra, a Babilônia foi o maior dos reinos antigos, humanos. Ele disse: rei, tu és isso. Então nós aqui não temos o que fazer, e ficamos aqui conversando entre nós e fizemos um decreto aqui, louco, que por 30 dias ninguém pode fazer petição a Deus nenhum, a não ser a ti.
rei disse, para esses caras não me encher o saco, eu vou assinar, é 30 dias, daqui a pouco passa. E nem o rei imaginou que Daniel orava a Deus 3 vezes no dia, ao Deus de Israel do céu. Daniel estava incomodando. Sadraque e Mesaque estavam incomodando. E aí o rei diz o seguinte, então, o rei assinou, aí eles ficaram agora. E Daniel, como era ali um parlamentar, alguém, Daniel teve ciência do decreto, mas preste atenção, amado, decretos de homens, quando ele vai de encontro a Deus, não pode mudar a tua comunhão com Deus. Leis não pode mudar a tua intimidade com Deus. Tem muita gente aí deixando leis que vai de encontro, preste atenção, a lei é boa. A legislação, a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, mas nós temos discernimento para saber, isso aqui vem de Deus, ou isso aqui não vem de Deus. Quando não vem de Deus, nós temos que dizer, não, agora aqui não vou não. Aí a gente sai do oculto, a gente sai das sombras e a gente vem para uma posição de experimentar o poder de Deus, isso que está faltando na igreja nos nossos dias. A igreja está muito complacente, a igreja aceita tudo, a igreja dos nossos dias está aceitando tudo, e Deus está querendo sacudir a igreja, que precisamos nos levantar, aleluia, para fazer diferença em nosso tempo. Você já conhece a história, eu não vou contar. Daniel permaneceu na sua intimidade, o rei disse, olha, não posso fazer nada. O rei até tentou, e eles chegaram ao rei, tu sabes que tu não pode fazer isso. Pela lei aqui, Daniel tem que ser lançado na cova dos leões. A ponto que o rei levou até o final do dia, e o rei chegou numa situação que ele diz, olha, o Deus que tu serves, continuamente te pode livrar, porque eu não posso mais fazer nada, embora goste de você. E o que foi que aconteceu, amado? Leão teve que jejuar. Você sabe por que a igreja dos nossos dias não está vendo muitos milagres? Porque nós estamos aceitando tudo. E quando aceita tudo, não vem uma situação de adversidade, Deus não pode fazer milagre. Deus só faz milagre, amado, quando precisa de milagre. Quando está tudo normal, não vai ter milagre. Deus é Deus de milagre, não é Deus de normalidade, não. E a igreja precisa sair da normalidade para vivenciar milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a igreja nós estamos com uma estratégia muito maravilhosa, que é a estratégia celular, como eu falei aqui. E eu tenho orado muito pelo sucesso dessa estratégia, e vai ser sucesso. Mas Deus tem me dado o pastor Marco, eu nem tido tempo de falar o pastor Marco, mas eu sei que ele confia na presença de Deus, tanto na vida dele, na minha, e a nossa coinonia, nosso som é muito grande. E nós muitas vezes, amado, convidamos pessoas para a igreja, olha, vem à igreja. Convidamos pessoas para a célula, mas nós não damos, como igreja, motivação alguma para que essas pessoas tenham o convite. Ah, você tem, pastor Daniel, base bíblica para isso? Tenho, sim. É muito fácil até convidar. Nós vamos ter culto aqui domingo à noite, vamos dizer que você passe a tarde toda no telefone. Ó, já está tudo certinho, a pandemia já está bem, né? Controlada. Temos um culto maravilhoso, aí você convida e às vezes a pessoa não vem. E você diz assim, a gente está convidando, a pessoa não vem. Eu vou fazer minha célula, convido e não venho. É porque nós não estamos cumprindo a Escritura como ela é. A palavra de Deus diz, foi aqui tema, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós estamos falando de transbordar, de rios. Então vamos ver as Escrituras. Tem texto na Bíblia, preste atenção, agora aqui é aula mesmo, viu? Vou fazer um parêntese, vou sair um pouco da palavra profética para uma instrução que é importante. Você está lendo a Bíblia, leia seguidamente. Quando você estiver estudando, tem texto que você tem que estudar em Mateus. Se ele tem um correspondente de Marcos, você estuda em Marcos. Se ele tem um correspondente de Lucas, você estuda em Lucas. Se ele tem um correspondente de João, você estuda em João para que você domine o texto. Porque na visão de um deles, às vezes falta alguma coisa. E você perde o âmago daquele texto. Tem texto que você tem que dizer assim, eu vou estudar o que diz no livro de Reis, e tem aquele mesmo texto no livro de Crônicas. Estude também. Tem textos que eles são correspondentes.
até no Velho e no Novo. Quer ver um exemplo? Isaías 61. Isaías profetiza: o Espírito do Senhor é sobre mim, não falando dele, falando de Cristo, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os tristes, blá, 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 blá. Jesus entra na sinagoga no início do ministério. Não me falha a memória, capítulo talvez 4 de Lucas. Não me falha a memória. É isso mesmo? 4 de Lucas. Entra na sinagoga e é dado um livro a Jesus para ler como costume. O livro era dado enrolado, era pergaminho. Quando Jesus abre, cai nesse texto. Aí Jesus lê. Aí diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. Aí Jesus só lê até libertar os cativos. Pode ver. Jesus não fala de anunciar o ano aceitável do Senhor. Por quê? O ano aceitável do Senhor ainda vai se cumprir. Ou ainda iria se cumprir. Então ele lê até onde podia. E aí Jesus diz assim: hoje se cumpriu essa escritura. Então quando você às vezes vai lendo no Velho e no Novo, fazendo correlação, você vai entendendo. Então diz assim: Jesus chamou Pedro, Tiago e João para ser discípulo. Amém. Vá ver em Marcos, vá ver em Lucas. Na narrativa de Lucas diz o seguinte: Lucas 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra, ele estava junto ao lago de Genazaré. E aí Jesus pede um dos barcos dos pescadores que estavam ali, trabalhando na pescaria, ajudando seus pais. Jesus empresta um barco aí, porque ficando na água é melhor, porque o povo está apertando muito. Então Jesus ficou na água, fez um barco de púlpito e pregou a multidão até o meio-dia. Quando deu meio-dia, Jesus olha para aqueles homens bondosos que emprestou o barco e diz assim: vá ao alto mar e lance a rede à direita. E ele diz: mestre. Ele diz: mestre não é porque Jesus era mestre dele, não. Toda pessoa que ensinava a lei no tempo de Jesus era chamado de rabi, que é uma abreviatura de Rabone, que quer dizer mestre. Então eles falaram ali referindo àquele homem que estava ensinando a palavra. Não era ainda senhor deles. Aí diz: mestre, pescamos, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. Agora, do dia que tu está dizendo isso, mas sob a tua palavra vou lançar. Ele viu que Jesus ali tinha uma palavra com autoridade. Lança a rede ao meio-dia e pega tanto peixe que quase o barco ia pique, teve peixe para todo mundo. E quando eles agora vivenciam o milagre, diz o texto sagrado que Pedro prostrou e disse: Senhor, ausenta-te de mim que sou pecador. Da mesma maneira, João. Aí Jesus agora olha para ele e diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, o milagre tem que vir primeiro ao convite. Nós convidamos a pessoa e não dá nada antes. Venha para a igreja. E por que eu vou para a igreja? Fantástico é melhor. A igreja não fez nada. Eu vou ficar com o Domingão do Faustão. Eu gosto de domingo espetacular. Domingo espetacular é melhor. Porque a igreja não me fez nada. O cara está lá, às vezes, com o filho doente, com um parente na UTI, entre a vida e a morte com Covid. A igreja não fez nada. Tá, venha para a igreja. Venha para a minha célula. Faz uma pesca maravilhosa primeiro. Pois o convite fica fácil. E eu estou falando coisa que eu vivo. Há 2 anos atrás, muito mais do que 2 anos, muito antes de surgir Covid aqui, uma cliente minha ficou muito doente. Como era mulher, eu ministrei à distância, orei, comecei a passar o maná para ela. Você aceita uma visita? Ela disse: aceito. Estava com uma doença muito mal, quase que incurável. E eu disse assim: olha, você aceita uma visita? Que eu vou mandar algumas mulheres de oração aí. Chamei as mulheres de orações da igreja, então, faça uma visita, assim, elas foram. Visitou lá na Barra. Essa mulher ficou tão grata. Disse assim: olha, quando eu melhorar, eu vou lá. Ela melhorou depois, eu quero contar o testemunho. Olha, ímpio já quer contar testemunho, irmã Eva. Aí, olha, os meninos aí convidando. Naquele tempo não tinha célula, como é que se diz? Por live. E estava tudo, não tinha Covid. Ela era na Barra, então ficou deslocado. Mas se convidasse ela ali, estava ganha aquela alma para Jesus. Por quê? Porque primeiro foi oração. Foram lá, oraram. Eu tenho um aluno chamado Osvaldo, que a mulher ficou perturbada, endemoniada mesmo.
Ele já tinha recorrido a tudo. Eu tomei ciência que ele disse, rapaz, eu estou aqui, mas minha mulher não está bem. O que é que tem sua mulher, rapaz? Aí me contou a história, disse, não, vamos orar. Botei ele no maná, comecei a orar, marquei a visita. Por pouco, amado, não teve essa visita por um inconveniente lá deles, mas a gente orando e fazendo a obra. E aquele cidadão ficou grato, ficou suscetível ao que eu fizesse ali. Disse assim, ó, Osvaldo, vamos para a igreja. Eu dizia assim, ó, o grupo está orando por você, viu? Ah, muito obrigado. Então, amado, às vezes uma visita é uma oportunidade de colocarmos numa condição em que Deus faça um milagre. Você quer ver as células explodir, pegar fogo? Comece primeiro a agir no âmago da palavra aqui. Olha que coisa interessante. João capítulo 11, verso 45. Não precisa abrir, não. Quando Jesus ressuscita Lázaro, o último versículo do capítulo 11 diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinha vindo a Maria e tinha visto o que Jesus fizera, creram nele. Amado, seria muito fácil na cidade de Betânia agora abrir uma célula lá na casa de Maria, Marta e Lázaro, que até já era amigo de Jesus. Mas eu tenho certeza que lá muitas outras casas se tornaram igrejas, até porque era um costume da igreja nesse tempo cultuar nas casas, como hoje nós estamos voltando. E isso é muito importante. O milagre tem que vir primeiro. Porque a igreja hoje, amado, está muito conformada, preste atenção, em empatar. Deus puxou minha orelha porque eu preguei aqui no domingo, acho que uns 15 dias atrás, 20 dias atrás. E esqueci, pela minha fraqueza, sou homem falho, de citar. Eu citei uma coisa e não completei. Aí Deus disse, você vai citar. Eu disse, amém. Aí eu botei aqui. Quando Moisés, que eu falei sobre Moisés, chegou ao Egito para o primeiro milagre, e Faraó disse assim, sim, esse Deus eu sou aí que te mandou eu liberar o povo. Mas quem é esse Deus? Eu vou liberar o povo. Esse Deus, quem é esse Deus? Chega assim, manda no Egito, é a maior nação do mundo, uma espécie de Estados Unidos da época, para liberar o povo aqui, que é escravo aqui, tudo que tem aqui, esse povo que faz. Todo mundo aqui tem empregado doméstico de graça aqui, tem uma judia, tem parteira judia, tudo é judia. Eu libero aqui, o Egito entra no colapso. Quem é esse Deus? Deus, eu sei que é um ser poderoso. Quem é esse Deus? Aí Moisés pegou o primeiro milagre que Deus ensinou a ele, jogou a vara no chão. A vara se tornou em cobra. É um milagre, né? É um milagre. É um milagrezinho, mas é um milagre. Aí Faraó fez assim, ó. Aí diz o texto sagrado lá em Hebreus que saiu 2 magos do Egito, chamados James e Jambres. E eles viram o milagre de Moisés, pegou uma vara também, irmã Alessandra, jogou no chão, virou serpente também. Empatou. A igreja de hoje está vivendo de empate. E nós não fomos chamados para empatar, não, amado. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você foi chamado para vencer, eu fui chamado para vencer. Tem que haver diferença. Eu tenho visto pastores que têm até a oportunidade de ir para a televisão, às vezes, com debate, e chega lá, dá empate, fica tudo por isso mesmo. É isso mesmo, cada um tem sua religião. Não, amado, não é assim não. Aqui não é negócio de religião, não. Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os profetas do passado tinham ousadia. Quando o homem chegou lá, mandado pelo rei, disse, olha, homem de Deus, desce com Eliseu, porque o rei manda te chamar. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e seus 50. Ó, 51 mortos. Acho aí que surgiu aquela bebida, 51, não sei, meu. Os ímpios tomam aí. Aí vem 50, capitão de 50 mais um. Homem de Deus que o rei mandou, desce do monte que o rei mandou te chamar. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e seus 50. Mais 50, 102 mortos. Aí o rei bota o terceiro capitão de 50. Aí ele já veio com quebrantamento, um cara sábio, capitão sábio, disse, homem de Deus, mudou o tom. Você sabe que eu só estou aqui porque o rei mandou, se eu não for, eu sou morto também. Venha comigo. Aí Deus disse, vá com isso. Mas hoje tem gente até aí blasfemando do evangelho e a igreja aceitando, amado. Não tem autoridade. Nós precisamos ter autoridade. Sabe o que aconteceu? A serpente de Moisés engoliu
Não tem nada de empate com Deus, não. As duas serpentes de Faraó. Faraó já tomou logo 1-0. E a serpente desse Deus aí é maior do que a do Egito, aqui, que as duas do Egito. Não vou te contar o resto da história que você já conhece. Amados, é muito sério. Saindo das sombras, saindo do oculto, essa mensagem nos traz, amado, uma reflexão dos primórdios da igreja para o comportamento da igreja hoje. Eu quero que Deus me conduza a fechar em mais 15 minutos com chave de ouro o que eu quero dizer. Preste atenção que quando Pedro e João, indo para o templo que ficava em Formosa, às 15 horas, que era a hora em que Jesus expirou, eles tinham o costume de orar entre as duas tardes. Entre as duas tardes era na hora nona, que era 15 horas. Jesus expirou, Jesus foi crucificado à hora sexta, meio-dia. E Jesus ficou na cruz, sendo martirizado de meio-dia até 3 da tarde. Às 3 da tarde, Jesus expirou. Isso está claro no texto de João. O véu do templo se rasgou. Então, aquela hora ficou uma hora referencial para a igreja primitiva, como uma hora abençoada, uma hora santa. E eles tinham o costume de ir, eles congregavam em célula, nas casas, e também no templo, como nós estamos fazendo agora, orientado pelos nossos pastores aqui, está corretíssimo. Ao ele ir para o templo, diz o texto sagrado que Pedro e João, quando chegam no templo de Formosa, pararam porque um homem o interpõe com palavras dizendo: dai-me uma esmola. E eles aí disseram o seguinte: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem levantou e entrou na igreja saltando e glorificando a Deus. Eu creio que na casa daquele homem teve uma célula. Família toda. Irmão Carlos. Só eu quero uma célula aqui, que esse negócio é bom demais. Agora, amado, permita-me essa crítica. O que eu estou falando não é da igreja daqui, é a igreja no geral. Aqui até nós não temos muito isso, não. Mas a igreja no geral hoje, ela tem ouro e prata. Tem igreja hoje que os líderes têm avião. Tem programas caros em horários nobres em televisão. Fazem a obra de Deus, não estou criticando, não. Mas falta essa autoridade aqui. Hoje, talvez nós, eu principalmente, abriria minha carteira e dava uma esmola, mas não teria a ousadia de dizer: levanta-te, anda. Isso é muito sério, irmão. Por isso que o evangelho cresceu sobremaneira nos dias da igreja primitiva. Precisamos nos preocupar com as urgências daqueles que nos cercam, porque as igrejas são muitas vezes tendenciosas a só cuidar daqueles que já estão na igreja ou daqueles que vêm. Preste atenção que eles eram apóstolos de Jesus, homens que já eram afamados naquela época. Estavam cheios do poder de Deus, porque esse texto aqui já tinha se cumprido, Pentecoste, Atos 2. E eles podiam dizer o seguinte: olha, eu tenho um compromisso com a obra e não vou parar para dar atenção a pedinte aqui na frente da igreja, não. Muita gente faz isso. Na parábola do bom samaritano, o levita e o sacerdote fez isso, passou de largo. Quem atendeu aquele homem ferido foi o bom samaritano, que era o exemplo de Jesus. Nós precisamos ser bons samaritanos com as urgências daquele que nos cerca. Porque Deus vai fazer a obra, e aí quando você for trazer o convite fica simplesinho, irmã Lânia. Simples, simples, simples. Eu duvido que uma família que tenha consciência que foi a tua oração, igreja, que livrou o parente dele da morte pelo Covid-19. Vocês diziam assim: olha, agora eu gostaria que vocês viessem aqui, porque nós vamos fazer um culto de amigo. Arranje espaço. Fica fácil. Nós queremos que as pessoas venham e não dá às pessoas nada. Você vai dizer: não, meu futebol, que coisa melhor. Meu time vai jogar. E o problema continua lá, amado. Nós precisamos entender isso.
Não estou pregando algo muito difícil, não. Isso é o evangelho que Jesus falou. E aquele que cria nele faria as mesmas obras que ele fazia e maiores ainda, porque ele vai para o Pai. E é isso que ele quer para a minha e para a tua vida. Em Atos 16 e 31, quando o carcereiro, temendo por sua vida, que conhecia a lei romana, que aquele que toma guarda de preso ou que tem uma ordem tem que cumprir. Se ele não cumpre, até hoje na lei é chamado de prevaricação, é um crime. E na legislação romana não era diferente. Quem não cumpre é morto. E quando ele viu que ele não guardou os presidiários, porque houve um alvoroço à meia-noite, as celas se abriram, e ele disse, vai fugir todo mundo, e ele tentou pela sua vida. Mas Pedro, Paulo e Silas disse, não faça isso, estamos todos aqui. E eles temerosos disseram, senhores, que farei para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que aquele homem creu, ele e toda a sua família. Aí fica fácil fazer a obra assim, amado. Quando a gente entende o querer de Deus. A igreja primitiva vivenciou o sobrenatural de Deus muito maior quando saiu do oculto e das sombras. Ô pastor Daniel, a igreja primitiva também teve esse problema? Teve sim. Preste atenção, amado, a igreja primitiva começou com 120, se converteu quase 3.000 no dia de Pentecostes, então foi uma igreja de 3.120 membros aproximadamente. Tinha culto no templo e nas casas, mas aí ficou gostoso demais. Igual um ministério que eu já pastoreei, teve um mover de Deus lá em um tempo, que os jovens começavam a ministrar, irmão Helder, para outro jovem. Chegava na igreja, um dia, fica aí o outro caía. Aí eu vou ministrar sobre você, depois o outro levantava, ministrava, ele caía. Olhando assim, daqui a pouco Deus falou no meu coração. Pastor Marco, essa história, Deus até usou a boca, pastor Marco. Vá profetizar para os mortos, não para os vivos. Então vocês não estão cheios de unção de Deus, vá pregar para o ímpio. Fica aqui um ministrando para o outro, se enchendo e caindo. Não que se encher de Deus tenha a ver com cair, irmão. Só fazendo um adendo aqui. Tem nada a ver uma coisa com outra. Às vezes a pessoa cai porque é emoção, ou a maneira que a pessoa processa a graça de Deus. Pois uns pulam, né, como o paralítico, outros caem, ou outros não fazem nem nada. O importante é que haja poder de Deus. E aí nós repreendemos aquele movimento, porque muitos estão fazendo assim. Tem crente que diz assim, de manhã ele ora, se tiver um tempinho, ele vai para o culto, na igreja. Volta para casa, almoça, prepara, tem um culto de fogo, de poder, ele dá um jeitinho, ele vai de tarde. De noite ele volta, tem culto na igreja dele, ele vai 3 vezes ao dia. Aí você pergunta, você falou do amor de Deus para alguém? No caminho você se preocupou com o drogado, com o que está enfermo, com o que está a qualquer momento passivo de morrer para o inferno? Não. Ele está achando que está fazendo a obra de Deus. Está fora da vontade de Deus, irmão. A igreja primitiva tem uma narrativa, depois você lê Atos capítulo 2, e todos os dias, não era um dia não, todos os dias, no templo e nas casas, não cessava de dar glória a Deus, permanecia na comunhão, no partir do pão, em cada alma havia temor. E Deus ainda acrescentava os que havia de salvar, amém. Que Deus é misericórdia. Mas ninguém estava pregando como devia pregar. Tanto não estava, por que não estava, pastor Daniel? Aí vai estreitar aqui. Porque a ordem de Jesus, antes dele subir ao céu, disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, em Samaria, toda a Judéia, os confins da terra. Era 4 lugares que tinha que levar a palavra. Eles encheram Jerusalém da graça e ficaram em Jerusalém. Jerusalém não tinha mais onde pregar, porque já tinha pregado em tudo, irmão Silas. E aí era aquela coisa, olha, Deus abençoando, curando, o crente doente, Deus cura. Está aqui Pedro, está aqui João, está aqui Tiago, andou com Jesus. O que é que Jesus dizia? E qual é a palavra de hoje? Amados, uma coisa não dia. Era tão bom que todo mundo queria culto todo dia, na igreja e nas casas. Terminava o culto da igreja, tinha célula nas casas. Estava dentro da vontade de Deus? Não. Estreitou? Porque a vontade de Deus
como diz sempre nosso pastor aqui, é almas. Aí sabe o que aconteceu? Atos 8. Levantou-se grande perseguição em Jerusalém. Pô, como é que Deus pega uma igreja dessa, né, tão abençoada, e deixa levantar uma perseguição? E não era uma perseguiçãozinha, não, uma perseguição suscitada pelo próprio Deus. Ah, Deus suscita perseguição? Suscita sim. Aí houve uma das coisas, né, muito importante, que houve já 5 na história, né? Me faltou o nome aqui, mas é quando o povo sai, forçado pela perseguição, para cumprir a vontade de Deus. Houve ao longo da história 5. Eu estou pedindo a Deus que venha mais uma, no nosso tempo aqui. Porque se o povo quer ficar na zona de conforto, Deus tem urgência. E Deus vai apertar para frente. Eu vou falar aqui. Aí a perseguição veio, e a perseguição é tão interessante. Quando se quer perseguir, eu tenho que perseguir, primeiro quem, irmão Gal? Os líderes, né? Porque os líderes é que encabeçam, né? Os líderes é que são responsáveis pelos liderados. Na perseguição em Atos 1:8, depois lê a Bíblia é maravilhosa. A perseguição se levantou, exceto aos apóstolos, ou seja, perseguiu os crentes e não os apóstolos. Porque os apóstolos, Deus queria que ficasse ali por um tempo, depois que ele disse, separa para mim Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho. Então, os apóstolos tinham que ficar em Jerusalém. Os outros já estavam cheios da graça demais, irmão Alex, tinha que ir fazer a obra. Aí diz, todos que foram dispersos, agora vem a palavra dispersão. Se você for olhar, existem 4 dispersões na Bíblia. A primeira foi na Torre de Babel. Quando o homem fica num propósito dele e esquece de Deus, Deus vem e produz uma dispersão. Deus não queria que o homem fizesse uma torre para ir ao céu. Deus queria que os homens enchessem a terra. Crescer e multiplicar, encher a terra, era a ordem lá desde Adão. Aí disseram, não, nós vamos fazer uma torre para chegar ao céu. Não conhecia nem as camadas da... Não ia chegar ao céu nunca. É uma obra de louco. Mas era o que eles faziam. Às vezes o conhecimento do homem é limitado. Aí sabe o que foi que Deus fez? Vou fazer uma dispersão. Desçamos e confundamos as línguas. Aí veio os idiomas. Veio o inglês, francês, coreano, né? Um bocado de língua. Botou um bocado de língua lá, irmão William. O cara não entendia mais. Eu estou pedindo bloco, o cara vem com o negócio, não estou entendendo o que você está falando. Aí quem foi se entendendo foi para um lado e foi fazer o que Deus queria. No cativeiro babilônico foi assim, tudo foi assim. Então em Atos 8 foi assim. E todos que foram dispersos, foram por toda parte fazendo o quê? Pregando, não ficando encalfufado dentro da igreja. Igreja é bom e continua, amado. Venha para a igreja, é o melhor lugar. Olha a instrução maravilhosa que você recebe aqui. Olha que culto maravilhoso nós tivemos domingo passado, de manhã à noite, esse agora. Mas amanhã é segunda, você precisa orar a Deus e dizer, Senhor, usa-me como instrumento, que eu quero fazer diferença daquilo que o teu servo falou. Porque minha célula é sexta, eu já quero convidar a gente aqui para a célula, ou virtual ou presencial, vai vir, porque Deus vai fazer um milagre até quinta. Que eu vou orar, vou me colocar. Eu vou dizer, Senhor, usa meus lábios, porque não sou eu que falo, diz a tua palavra, não sou vós que falais, mas o teu Espírito que fala. Eu sei que eu sou pequeno mesmo, mas sou instrumento de tuas mãos, e não quero ficar nas sombras, na zona de conforto. O que o Senhor tem me dito, em secreto, oculto, eu quero agora proclamar na luz, em cima dos telhados. Então o telhado, sabe onde é o telhado, amado? É o seu trabalho. O telhado é a agência bancária onde você trabalha. O telhado é meu escritório de contabilidade. O telhado é o seu escritório de administração. O telhado é a sua clínica. O telhado é a sua empresa. O telhado é a sua faculdade. O telhado é a sua escola. As faculdades estão sendo bombardeadas pelo diabo com toda a sorte de sofismas terríveis para fazer os jovens mudarem sua vontade sexual, para fazer os jovens acompanharem princípios, como outro dia pregou o pastor aqui, marxista, comunista, coisas terríveis, de levar a sociedade ao caos, acabar com a família. E tem jovem que entra na escola, mudo e sai calado. Eu me lembro do testemunho de um jovem, ele entrou na faculdade, e uma das primeiras aulas, não sei se foi a primeira, entrou um professor endemoniado e abriu a gaveta, tirou um ovo e disse assim, tem algum cristão aí? E tinha alguns, irmã Eva, tudo, ó.
é chamado discípulo de Nicodemos e José de Arimateia. Que é isso, pastor Daniel? Tem na Bíblia assim. Diz assim, Nicodemos e José de Arimateia era discípulo, mas em secreto por temer os judeus. É chamado 007 de Deus, é crente agente secreto. Ele é crente, ele louva, ele glorifica, mas quando sai dessa porta aqui, ele não faz mais nada. Até o domingo que vem, continua nessa rotina, até Jesus voltar. É salvo, é santo, mas Jesus está chamando para o compromisso aqui. Aí tinha um cara de crente, aí calou a boca. Aí um disse assim, eu sou aqui, então, olha, eu vou bater esse ovo aqui. Não sei se ele disse no chão ou vou jogar na mesa. Se Deus existe, não vai quebrar. Agora, se quebrar, é que Deus não existe. Aí ele, quando ele disse assim, eu sou crente, ele se colocou, irmão Gal, na berlinda de Deus. Aí aquele jovem, na hora o Espírito fala, aí que entra o milagre. Nós não estamos vendo milagre, porque ninguém quer se colocar no risco. E Deus está chamando por risco. Se arrisque por Deus, que Ele vai se arriscar por você. Diga isso a pessoa que está à sua direita e à sua esquerda. Se arrisque por Deus, que Ele vai se arriscar por você. Entre na fornalha por Deus, que Ele vai te livrar do fogo. Entre na cova dos leões por Deus, que Ele vai fechar a boca do leão. Defenda a Deus, que Ele vai defender você. Naquela hora veio no jovem, porque o Espírito Santo fala, diz, professor, antes do senhor fazer, tem uma coisa. Eu vou fazer oração aqui antes. Posso fazer? Pode, oração. Aí ele aí disse, Deus, tu és Deus e eu creio em ti. Esse professor me desafiou por causa do teu nome. Aí, Senhor, ele vai jogar o ovo no chão. Se o ovo não quebrar, eu te peço uma coisa, mata esse professor, para que todo mundo saiba que tu és Deus, aqui nessa sala, e tu és Senhor. Ele deu uma rajada de língua estranha. Ô, xarabacala, canta, rabachore, calabasuri. Quando terminou, o professor abriu a gaveta, botou o ovo. Não, o pessoal estava brincando com você. Ele disse, não, rapaz, vá, você não disse. Não, eu estava vendo para ver se você... Aí começou a ficar com medo. Ficou com medo e não quis quebrar o ovo. Ele disse, rapaz, vai que esse Deus desse cara... E eu morro aqui, eu sou vaidoso, eu sou orgulhoso, mas ele se colocou na berlinda de Deus, amado. Deus dá a palavra, a vida boa. O problema é que precisamos sair das sombras, precisamos sair do oculto. O que nós temos recebido, amados, em oculto, em secreto, em trevas, temos que falar de cima do telhado. Deus precisa transbordar, mas o transbordar só vai quando a gente desemborca o vaso, quando a gente abre o vaso, para que Deus encha. Vaso emborcado não transborda. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, preste atenção. Eu perdi aqui a posição, que eu boto na anotação para me lembrar o que tenho que dizer, viu? O que é viver em oculto, amado? Talvez eu esteja falando, você já entendeu, mas eu quero pincelar. Deixa eu ver minha hora aqui, estou na hora. Vou encerrar. Viver em oculto aqui dentro do que Deus me falou nessa mensagem. É buscar e receber de Deus na intimidade do nosso quarto, na comunhão da igreja, mas ignorar as urgências dos que nos cercam no dia a dia, no trabalho, na escola, na vigiância, em todo lugar. E Deus quer nos usar. Não emprestamos nossos lábios. Passamos com indiferença os que sofrem. Olha, mas estamos numa época privilegiada. Deus tem batido o martelo na minha mente. A igreja está num momento maravilhoso para que isso aqui, porque quando você olha para todo lado, tem gente sofrendo. Tem gente chorando na fila porque foi atender, não recebeu a cesta básica, não sei o que lá, o dinheiro foi pouco, está chorando por isso. Você vê no jornal, você vê aqui, você vê acolá. E nós não podemos ficar indiferentes não, amados. Peça a Deus sabedoria e abra a tua boca no tempo certo. É viver tão envolvido com a religiosidade a ponto de ignorar os que sofrem e passar de largo como o sacerdote e o levita na parábola do bom samaritano, já falei. É usar a fé e as bênçãos de Deus só em benefício próprio. Tem crente que tem fé aí, maior do que Elias. Tem crente que ele abre a Bíblia e diz assim, o apóstolo Tiago falou aqui, ó, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou. Então eu vou orar. Senhor, aquele carro que eu passei na concessionária,
que é um Audi A3 importado. Senhor, achei tão bonito, Senhor, me dá aquele carro. Sabe como é o nome disso? Usar a fé para o benefício próprio. Mas não diz assim, Senhor, aquela fila que eu passei ali de um bocado de gente para o teste da Covid, me dá uma unção aqui nessa mão, Senhor, que eu vou passar, do primeiro da fila até o último, eu passar assim, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quando eu chegar lá, vai estar todo mundo curado. Se eu só uso a fé, você vê que tem líderes aí que o programa dele de televisão, venha que você vai receber, porque você vai ganhar. Ganha mesmo, tudo isso é bom, mas não pode ser o nosso alvo não, amado. O nosso alvo é almas. É uma fé só para o benefício próprio, só para o seu conforto. Deus me mandou fazer uma coisa muito séria nesta manhã, e eu vou fazer já já com a igreja aqui. Vou fazer já já, vou terminar aqui. Qualquer postura que não visa a salvação de alma é uma vida em oculto, nas sombras ou em zona de conforto, amado. Tem muitos crentes que vieram para o evangelho para se beneficiar do evangelho. Você tem que vir para o evangelho. Eu já veio para o evangelho, não que você quis, o Senhor te chamou. Mas disse, eu vos chamei, agora vades e deis fruto, o vosso fruto permanece. É para que você impactar. É para dizer, Senhor, eu quero ser agente de milagres. Você é um agente de milagres. Você é o super-herói de Deus nessa geração. Você é luzeiro para fazer diferença no mundo de trevas. Filipe e Estevão eram diácono na igreja primitiva. Você sabe qual é o papel do diácono, amado? Cuidar das coisas da casa de Deus, do templo. Quando veio a perseguição, saíram dispersos. Filipe foi para Samaria, Estevão pregando na praça, foi morto e foi para a glória. Filipe foi correndo para Samaria para proteger a vida. Chegou em Samaria, aí agora ele já estava num local onde não tinha mais igreja, não tinha culto nos lares, mas a unção estava dentro, estava cheio de Deus, só estava no lugar errado, na hora errada. Jerusalém era o lugar errado para a igreja, porque já tinha feito a obra em Jerusalém, precisava atender Samaria, judeus, confins da terra. Agora tem Samaria. Deus começa a usar o homem poderosamente, irmão Silas, que diz o texto sagrado que os mágicos daquela cidade, uma cidade mágica, pegaram seus livros todos e disseram assim, nós não queremos mais essas mentiras aqui não, vamos levar para a praça, fez uma grande fogueira, queimou os livros todos e disse, não, nós queremos esse poder que é em ti. Está aqui, amado. Tem na minha Bíblia, não sei se tem na sua. Eu creio que tem, a Bíblia é a mesma. Deus quer te usar como usou Filipe, quando você entender que a tua Samaria é o problema que o teu vizinho está passando do lado. Tem gente que está vendo o marido descendo a porrada, está numa época aí terrível de feminicídio. O diabo tem usado homens para agredir crianças e mulheres. Eu nunca vi na minha vida. Você liga a televisão, não vai dizer que é homem sem cultura, não. É aquele que se diz doutor Jarinho, é o médico, o vereador, descia o cacete na criança, até que matou, a mulher encobria. Então, se você ouve, você tem que chamar a polícia, tem que expulsar demônio também. O crente é assim. Eu estou usando esse exemplo para dizer que nós não podemos amar estar no mundo preocupado com nós mesmos. Você está fazendo o quê? Estou esperando Jesus voltar, amém. Só? Bem-aventurado aquele que quando o Senhor vier encontrar fazendo assim. Assim o quê? Vá ver, o contexto desse texto é aquele que está fazendo a obra. Assim está fazendo a obra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não seja um José de Arimateia, um Nicodemos, que só teve o melhor, só teve o corpo de Cristo morto, porque quando Cristo está vivo, ele diz, eu não vou ficar. Nicodemos se converteu de noite por medo dos judeus, passou a ser crente, mas não seguiu a Jesus. Eu sou crente, ele lá e eu cá. Porque eu sou o principal dos judeus. Se me vê aqui, ele já se vestiu, se camuflou para ir a Jesus de noite para não poder ser visto. E viveu a vida assim até a morte. José de Arimateia se converteu, ficou também assim. Quando Jesus morreu, eles chamaram Pilatos e disse, libera o corpo dele para a gente dar um sepulcro digno. Vai. Ele aí foram e fizeram, mas não tiveram o melhor de Deus. Tem crentes que é assim. Ele não quer o melhor de Deus. Ou quer o melhor de Deus para a sua vida, amém. Mas o melhor de Deus é quando você, amado, faz a obra de Deus.
Aleluia. Aleluia. Deus trata essas condutas, amado, na igreja. Como eu falei, na perseguição. Deus também nos traz experiência de arrependimento, como trouxe em Isaías capítulo 6, e de cura. E Deus muitas vezes toca, preste atenção que isso é muito sério isso aqui, viu? Deus toca em algo muito precioso nosso para chamar a nossa atenção. Então não espere Deus tocar em algo muito precioso seu para te chamar a atenção. Corra logo para fazer aquilo que Deus está falando. Jonas fez a obra de Deus na marra. E depois disse assim, como eu dei uma mensagem lá meio chula, meio xoxa, eu vou ficar aqui num lugar bem alto para ver o fogo descer, porque eu não gosto de ninivita, assírios. E ele tentou invadir lá, Judá, no tempo de Ezequias. Então eu quero que Deus desça fogo do céu, consuma todo mundo. É o segundo Sodoma e Gomorra. Eu vou ficar aqui no melhor lugar, na minha cadeira cativa. E aí não aconteceu nada. Ele já ficou sabendo que o povo se arrependeu com um saco e cinza, até animal jejuou em Nínive. O rei botou um jejum para todo mundo. Deus aí se arrependeu do mal que ia fazer. Ele ficou desgostoso. Aí Deus fez com que nascesse, aí veio um vento, Deus permitiu uma calmaria e ele era careca. Rachou do sol a cabeça dele, ele ficou ali desejando a morte. Aí Deus fez nascer de uma noite para outra uma borboleira grande. Fez uma sombra que diz que Jonas se alegrou com a borboleira. Tem crente se alegrando com a borboleira, amado, se alegrando com coisas simples. Se alegre que seu nome está no livro da vida e que você é um agente de milagres. Aí diz que Deus feriu a borboleira e a borboleira secou. Aí Jonas ficou sobremaneira indignado. Aí o livro termina com a pergunta: tiveste compaixão da borboleira que não plantaste, numa noite nasceu e num dia morreu? Não terei eu compaixão da cidade de Nínive, que tem 150 mil homens, também muitos animais. Esse versículo eu gosto muito de citar. Até o animal não se preocupa. Cuidado, viu? Cuide bem do animal. Esse versículo mostra que Deus ama também os animais. E tem gente também que não cuide do animal, viu? Se você tem o animal, cuide direito dele, ou então não tenha, viu? Eu vou fazer o que Deus me mandou aqui, que a hora já se foi. Às vezes o conteúdo é grande. Eu vou pular aqui um cara de top. Nós estamos falando isso aí do secreto, do oculto para transbordar. Há uma profecia sobre a igreja, amado. Algumas profecias, eu vou citar só duas para não ser prolixo. Em Isaías 54, 2 diz: amplia o lugar da tua tenda. É o que o pastor Marcos está fazendo aqui. Nós estamos lá de baixo para aqui, que já é maior, ainda tem um pedaço aí. Então veja que o nosso pastor está na palavra. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação se estendam. Não impeça, alonga bem as suas cordas e firma as suas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda e possuirás as nações. Aleluia. A tua descendência possuirá os gentios e fará com que cidades assoladas sejam habitadas. Você sabe o que cidades são essas? Corações de vidas que tem nesse bairro e nas adjacências. Desoladas serão habitadas com a graça de Deus através de mim e de você. Nós somos igreja. Isso aqui não foi ampliado em vão, não, amado. Nós estamos com um número razoável aqui em plena pandemia. Quando a gente puder juntar a cadeira, não tiver mais risco, olha quanto espaço tem. E nós temos um espaço aqui quase igual a esse ainda aqui para poder... Aqui é uma parede falsa que derruba aqui, tem igreja aqui. E Deus deu isso aqui porque Deus tem vida para salvar através da gente aqui. Deus já profetizou isso. Deus tem uma obra maravilhosa com essa igreja.